criança com a agenda cheia com certeza se desenvolve mais. Será? Olá, meu nome é Beatriz Bel, sou terapeuta ocupacional e hoje eu vim aqui para conversarmos a respeito dessa hipervalorização das agendas lotadas. Com o avanço aí da sociedade, né, a nossa vida enquanto adulto cada vez mais corrida, nós estamos passando isso também para as nossas crianças. Uma hipervalorização da superprodução, de que a criança ela precisa estar o tempo todo fazendo coisas, porque ela não pode ficar parada, porque ela precisa gastar energia, porque a criança, para aprender, ela precisa ter uma agenda cheia. Será mesmo que isso é verdade? Para que a criança consiga, de fato, se desenvolver, várias questões precisam estar alinhadas. A criança, ela se desenvolve de uma forma completa, mas existem algumas habilidades que nós vamos aprendendo durante o nosso desenvolvimento. Então, nos primeiros anos de vida, a gente consegue observar ali nos marcos do desenvolvimento de forma mais específica e gritante o desenvolvimento motor. Ali, depois de 1 ano, 2, 3 anos, a gente vai vendo a questão mais cognitiva, sensório-motora. Depois a criança vai sendo inserida com outras crianças e a gente vê já o ganho de algumas habilidades mais sociais. E a gente olha dessa forma, de uma forma um pouco didática, porque de fato tudo acontece ao mesmo tempo. Mas quando a gente olha para alguma criança ali que tem algum atraso no desenvolvimento, é muito comum os pais se preocuparem, principalmente quando a gente fala da neuroplasticidade ali nos primeiros anos de vida, querendo que a criança ela tenha um acúmulo de tarefa. Mas isso também acontece com as crianças que não têm nenhum atraso no desenvolvimento. E por quê? Por que será que isso tem acontecido nos últimos tempos? Por que a gente tem essa hipervalorização, como eu disse antes, a respeito de uma agenda cheia? Parece que é até constrangedor falarmos quando nós trabalhamos só meio período, ou quando o nosso expediente acaba antes das 6 horas da tarde, ou quando a pessoa não trabalha ali aos finais de semana. E o mesmo acontece quando o pai fala que a criança sai da escola e vai para casa e não tem nenhuma atividade ali para ela fazer. Os outros pais olham, como assim o seu filho não faz nenhuma atividade? Então a gente precisa entender. E muito disso acontece pelo fato de que a nossa vida ficou muito corrida. E com os pais trabalhando fora, inseridos no mercado de trabalho, principalmente em cidades grandes como São Paulo, as crianças elas precisam estar nessas atividades para que os pais consigam, então, estar fora de casa. Outro ponto é que antes as crianças saíam para brincar nas ruas, juntava ali na casa dos avós e a criança com os primos ali saíam para a rua para andar de patins, brincar. E hoje a gente infelizmente não pode fazer isso por várias questões, pela movimentação e o avanço das cidades, pelo aumento da criminalidade. E muitas crianças hoje nem têm a rede de suporte dos avós, porque os avós também continuam trabalhando. É muito difícil para os pais que precisam estar no mercado de trabalho. E esse não é um vídeo de imputar a culpa a ninguém, tá? Porque é uma necessidade real que nós temos hoje. E por conta disso, as crianças acabam, então, tendo esse excesso de atividades. E por que eu falo excesso? Porque tudo que é demais é um excesso. E acaba sendo excesso porque nitidamente as crianças elas estão cansadas e fadigadas. E por que eu falo isso? Porque quando a criança ela não tem um tempo de ócio, ela não vivencia o tédio, a criança ela começa a estar ali estressada, ela não sabe esperar, ela começa a ter algumas demandas de comportamento. E isso faz muito mal para a criança, porque atrapalhando no desenvolvimento de habilidades sociais, atrapalhando no desenvolvimento cognitivo, porque ela vai ficar estressada, ela vai chorar, não vai aprender. Então, quando eu falo que para a criança aprender, ela precisa
de vários fatores alinhados, é isso que eu quero dizer. Então, a criança, para aprendizagem, ela precisa ter um sono regulado, uma alimentação regulada, uma habilidade de lidar com as suas emoções e frustrações. E a gente vê que por conta de todas essas questões que nós discutimos aqui, isso não tem acontecido mais. E principalmente para as crianças que precisam de algum tipo de terapia. Porque aí vem aquela discussão. Quantas horas de terapia? A criança precisa de 15 horas, que é o mínimo? Ela precisa de 40 horas? Ela precisa de 1 hora por semana? Quanto? O que é ideal, então, para o desenvolvimento? E o ideal, gente, é sempre observar de forma individual para a criança que nós estamos ali falando. Não adianta eu vir aqui com uma lista de atividades e horas ideais, porque justamente pelo fato de trabalhar com muitas crianças, eu consigo identificar que para algumas crianças, ficar 50 minutos dentro de uma terapia ou até mesmo 2 horas dentro de uma terapia é possível. Agora, outras crianças, em 30 minutos, é mais do que o suficiente para ela, porque ela não consegue lidar. Principalmente para crianças muito pequenas, que estão iniciando. Não adianta eu querer forçar 50 minutos só para falar para os pais que eu trabalho 50 minutos. Então a gente precisa olhar de forma específica, individual para a criança. Não adianta a gente ficar aqui colocando uma lista de regras. Então, quem vai nos dizer quantas horas de terapia são necessárias é a própria criança. Nós vamos ver na sua capacidade de assimilação de tudo que ela está aprendendo, na sua capacidade de se comunicar, porque ela vai conseguir dizer se ela está cansada, se ela não está. Nós vamos ver no seu rendimento na terapia, se a criança que sempre ficou ali 50 minutos, ela começa a estar sempre estressada. Tem um caso recente que o paciente nitidamente começou a ficar agressivo e a gente, sem entender, ele nunca teve esse comportamento, até que um dia ele falou: eu estou cansado. Então a criança, ela vai demonstrar para nós o que ela sente, mesmo que ela não consiga se comunicar verbalmente. Então a gente precisa entender quais são esses sinais. A criança, ela está dormindo o suficiente? Como é essa alimentação? A gente negligencia muito esses dois pontos. E isso às vezes vai impactar muito mais no aprendizado do que a quantidade de horas que ela vai seguir fazendo ali uma terapia, uma aula de reforço e coisas do tipo. A criança também vai nos dizer, através desse choro, desses comportamentos, por quê? Se é uma criança que ela está sempre chorando, que ela não consegue ficar o tempo suficiente na terapia, isso não vai gerar um aprendizado para ela, e não é pelo fato dela ficar 15 ou 20 ou 30, 50 minutos, mas pelo fato de que se ela está chorando, o nível de cortisol dela aumenta e isso faz com que a capacidade de aprendizado diminua. Então, é muito difícil, como eu disse, listarmos aqui uma lista de regras, porque a criança, ela vai nos dizer o quanto é importante, o quanto é necessário para ela, e o nível de evolução também, porque se é uma criança que ela faz ali 1 hora de fono, 1 hora de psico, 1 hora de físio, 1 hora de psicopedagogo, 1 hora de musicoterapeuta, no final das contas, ela vai juntar ali, vai ter pelo menos umas 10, 12 horas de terapia. Aí ela vai para natação, ela vai para alguma outra atividade fora e ainda tem a escola. E isso tudo, ela tá evoluindo, mesmo ali sendo 12 horas ali de terapia, ela começa a evoluir, ela começa a ter um melhor desenvolvimento, e você vê que ela melhora na parte motora, na fala, e ela tá ali, o aprendizado está sendo gerado. Nitidamente nós conseguimos ver o processo evolutivo. Agora, se a criança faz tudo isso e ainda assim ela não evolui, precisa ver os dois pontos. Se o nível de dificuldade que ela tem está condizendo ali com a quantidade de horas de terapia e se essas terapias estão sendo feitas de forma adequada, né? Mas às vezes, para crianças que têm
uma dificuldade mais severa, um atraso mais importante, um nível de suporte, no caso dos autistas, maior, nível de suporte 3, muito provavelmente ela vai precisar de mais intervenções, porque a repetição, ela ajuda no aprendizado. Então, para essas crianças, é necessário uma carga horária um pouco maior, um tempo de atenção nosso enquanto profissional e dos pais também, e principalmente, maior, para que então isso facilite esse aprendizado. Então tudo isso vai depender. Eu sei que é um assunto polêmico, que principalmente no mundo que a gente está hoje, tem essa hipervalorização, tem muitas discussões, evidências científicas da quantidade de horas de terapias, por exemplo, que são importantes, mas eu ainda assim sou a favor de olharmos para as crianças. Ao longo desses 11 anos de aprendizado aqui, trabalhando com as crianças, de profissão, eu percebo o quanto esse olhar precisa ser individualizado e alinhado, combinado, orientado com a família, para que então nós possamos criar um repertório, um ambiente cada vez melhor para a criança. Então, quantidade não tem a ver com qualidade. Não necessariamente a criança vai ter muitas horas de terapia, ela vai aprender melhor se essas horas não forem bem aproveitadas. E assim como as crianças que não fazem terapia, mas têm uma sobrecarga de tarefas extracurriculares muito altas, isso também não significa que a criança está aproveitando, aprendendo tudo sobre aquilo, porque na verdade o que gera o aprendizado é o bem-estar geral da criança. Ela precisa estar com toda a sua estrutura, sua rotina, sua alimentação, o seu sono, né? Ela precisa estar motivada, ela precisa gostar de estar naquele ambiente para que esse aprendizado aconteça. Se você gostou desse vídeo e acredita que alguma mãe possa se beneficiar por estar angustiada em relação a essa quantidade de atividades extracurriculares das crianças, não esqueça de compartilhar. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, comente aqui, deixa aqui sua opinião a respeito disso e se inscreva no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Até mais!